Que a paz do Eterno esteja com todos nós. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, dê o like e faça os comentários para ajudar o nosso canal a crescer e possamos crescer junto em entendimento, em conhecimento e possamos fazer as leituras corretas dos fatos que acontecem no mundo atualmente. Bom, senhores, essa semana eu vi algo assim com muito lamento, mas que não é nenhuma novidade para quem acompanha a trajetória deste governo, que foi eleito justamente com a ideia de armamento, de exterminar bandidos, de matar pessoas, e antes, já na carreira de parlamentar, já tinha um discurso de guerra civil. Então, não é novidade. A cada propaganda você tem uma glorificação das armas, da violência. E eu lamento dizer que isso é uma mentalidade neofascista. Mentalidade. Não venha confundir com Estado unipartidário. Estou falando de mentalidade. Ainda não temos um Estado unipartidário, mas quem faz parte do fascis, quem está amarrado ali no fascis, quem pertence à unidade do fascis, clama por um Estado unipartidário. A AI-5 é um Estado unipartidário. É não dar oportunidades para a oposição, eliminá-las, exterminá-las e persegui-las, e silenciar a imprensa. Isso é um Estado unipartidário. Isso, se depender do fascis, isso vai acontecer. Mas, por enquanto, temos uma mentalidade e algumas instituições com caráter fascista. Dia 28, eu não sabia, Dia do Agricultor. A propaganda do governo não era um agricultor arando a terra, produzindo na terra. A propaganda do governo era um agricultor armado, disposto a meter bala em quem entrasse em suas propriedades. Não importa se era indígena, não importa se era sem terra, não importa, não interessa. Se a pessoa estava faminta, a imagem que ele passou é de alguém armado, pronto para meter bala, porque é isso que esse governo prega. Ele prega a glorificação da violência e das armas, que é uma característica do fascismo. Vamos para a imagem, senhores. Aqui, ó, o agricultor armado. Senhores, observe aí o fascis, o feixe de varas amarrados em torno de um machado, aqui, ó. O feixe de varas aqui amarrados, aqui, ó, vermelho. São várias varas sustentando o machado. E aqui você já tem uma autoridade romana, provavelmente um juiz, pronto para decapitar um cidadão. Isso aqui é um símbolo de autoridades romanas que decapitavam cidadãos que infringiam leis que eram fora da lei. Então esse é o sentido, essa é a raiz etimológica da palavra fascismo, vem de fascis. Ismo é uma doutrina, ou seja, doutrina do fascis. O fascis é o feixe de varas amarrado que sustenta o machado. Esse feixe de varas amarrado é uma população extremamente unida ideologicamente, acreditando que a violência, o autoritarismo, as armas, o elitismo vai melhorar a sociedade. Em outras palavras, para se melhorar a sociedade, o rico, o poderoso e o violento deve governar. E essa é a base ideológica, a mentalidade do fascismo ou do neofascismo. É a questão da mentalidade. Não estou aqui me referindo a um Estado unipartidário que, se depender dos neofascistas, ele acontecerá. Porque quando se clama AI-5 é um Estado unipartidário.
Então, o fascis, ou fascismo, ele começa com uma mentalidade dentro da esquadra italiana Fascio del Combattimento, em 1919. Eles vão usar o vocábulo e acompanhar, por detrás desse vocábulo vai vir as ideias atribuídas à violência, ao autoritarismo, ao elitismo, retirado lá da República Romana Antiga. E Mussolini vai pegar essas ideias e vai construir, vai moldar um Estado unipartidário, autoritário, violento. E Hitler também vai se utilizar disso também. Só que o Hitler vai focar mais na questão do racismo, né, da raça ariana, né, do terceiro Reich, da raça ariana que deve governar o mundo, enfim. A mentalidade fascista popular. Ou seja, ele vai ter uma mentalidade popular para dar base para esse autoritarismo, para essa violência, enfim, para essa glorificação das armas, né? O fascismo, no sentido de um Estado unipartidário, ele vai de 1919 a 1945. E eles vão sair derrotados da Segunda Guerra Mundial e você vai ter um pós-Segunda Guerra Mundial. Então eu expliquei aqui para você a questão da mentalidade fascista, enfim, neofascista. Mas pós-Segunda Guerra Mundial você vai ter a substituição hegemônica da Europa pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai dominar, principalmente nós aqui latino-americanos, economicamente, militarmente e culturalmente. É o que nós vamos chamar de americanismo. A sociedade americana ela vai ter raízes históricas de cultivar a violência. Você pega sempre o clássico filme lá do Exterminador do Futuro, que o cara entra na loja, escolhe a arma, escolhe a munição e ele acaba até matando o proprietário ali da loja. Porque lá é normal lá o cidadão se armar, até constitucional, está na Constituição deles. Enfim, lá tem mais armas do que população. Mas por que isso acontece? Porque eles são a nação nascidos de uma guerra civil. Quando você vai ver a questão da guerra de secessão, ou seja, eles nasceram de uma guerra civil, você vai ver uma consequência enorme de violência, uma consequência brutal de violência. Na Guerra de Secessão você vai ter um saldo de 600 mil mortos, 600 mil mortos, destruição do Sul, porque o Sul dependia do trabalho escravo, e aí, nessa guerra, a consequência dessa Guerra de Secessão é a abolição da escravidão no Sul dos Estados Unidos, e você vai ter uma segregação racial no Sul, você vai ter a questão do Ku Klux Klan contra os negros americanos. E aí você vai discorrer toda a história americana, você vai ver rastros e rastros de uma sociedade extremamente violenta, em que você tem dois presidentes mortos a bala, o Lincoln e o Kennedy. E eu recomendo vocês assistirem o filme Gangues de Nova York. Assista esse filme para vocês entenderem o que é a segregação, grupos culturais ali completamente segregados, enfim. De fato é uma sociedade violenta e passa a ser um referencial também para nós, porque a hegemonia ela deixa de ser europeia após a Segunda Guerra Mundial e passa a ser americana. E eles vão nos dominar também pela cultura. A cultura deles vai chegar nos cinemas, enfim, a gente vai sempre ver essa questão das armas e, de uma certa forma, nós temos hoje uma juventude, principalmente nas periferias, que elas estão expostas à tentação das armas. Então, nas periferias, nas favelas, já existe esse culto às armas, já existe esse culto, essa glorificação à violência. Aí, voltando um pouquinho antes, quando eu falei da hegemonia europeia e que vai ser substituída por uma hegemonia americana, tudo isso vai deixar um legado de desigualdade. Quem duvida desse tema desigualdade e tal, eu recomendo vocês lerem o artigo da OCDE, que são as nações mais ricas e capitalistas do mundo, que tem um estudo chamado Elevador Social Quebrado, em que
30 nações são pesquisadas contra a questão da mobilidade social e os 2 países com as piores mobilidade social, nos 30 pesquisados, primeiro Colômbia, segundo Brasil, curiosamente, 2 países super violentos, países que têm uma relação com as armas impressionante. Toda essa trajetória de colônia, ela vai deixar um legado de pobreza, desigualdade, abandono dos pobres, alienação, exploração. Isso vai trazer impactos sociais, econômicos e culturais ruins. E aí você vai unir 3 elementos da onde vai, pelo menos aqui no setor urbano, você vai caracterizar a violência. Você vai unir a ignorância, a pobreza e o consumismo. Você vai ter como papel muito relevante uma população ignorante, porque não entender a trajetória colonial, escravista que os países latino-americanos e o Brasil, como o país provavelmente que mais importou escravos, mão de obra escrava africana, que foi o último país a libertar os seus escravos por pressão estrangeira, não querer entender que tudo isso deixou um legado de uma desigualdade social histórica não resolvida, é só ver os dados da OCDE, do estudo Elevador Social Quebrado. Não entender isso é pura ignorância. Então você vai unir ignorância com pobreza e com consumismo. Isso vai resultar na violência. Por quê? Porque para as pessoas ignorantes, elas vão achar que, se está violento, então mata-se mais pessoas, que vai resolver o problema da violência. E cada vez se mata mais pessoas, e a violência, em vez de ela diminuir, ela só aumenta. É interessante isso. Eles não querem entender que o combustível de tudo isso se chama desigualdade social, que é o nosso maior problema. O nosso maior problema não é corrupção, embora a corrupção é algo condenável, algo, enfim, que você tem que combater, mas o nosso problema histórico de colônia, de trajetória colonial se chama desigualdade social. Quase 4 séculos de escravismo deixou uma desigualdade social histórica não resolvida. E aí a violência ela vai se manifestar de várias faces. Você vai ter a evolução do crime organizado, seja tráfico, milícia. Você vai ter o caráter fascista da polícia. A polícia ela tem um caráter fascista. Quer dizer, para ela é matar. O objetivo dela é o quê? Matar. Você vai ter instituições carcerárias que não recuperam ninguém. Você vai ter uma juventude pobre nas periferias exposta à tentação das armas. Você vai ter todo um cenário de desigualdade social, de abandono dos pobres, das áreas periféricas, que vai resultar em uma urbanização mal feita, uma má distribuição de renda. Tudo isso são fatos históricos que ninguém quer entender. E a solução mais fácil é o quê? Armar a população, ou armar a polícia, que na verdade não vai armar a população, que o brasileiro hoje está lutando para comprar comida. Enfim, armar a população leia-se, armar os ricos e a classe média alta. O brasileiro comum hoje ele está lutando para comprar um prato de comida. Enfim, mas a ideia básica é essa, que as armas, a violência vai melhorar. Temos um governo assim nos comandando. E eu só quero dizer que a ideia, o conceito, a mentalidade do fascis, ou a mentalidade fascista, jamais construirá uma nação livre, próspera e pacífica. Porque a nação ela é injusta, desigual e racista, podemos dizer assim. Dentre as narrativas que temos o cristianismo. E, curiosamente, muitos cristãos, líderes cristãos, evangélicos, dão apoio a um governo que prega a violência e as armas o tempo todo. Até os eventos deles, eles usam esse símbolo, né? O cristianismo evangélico caça-níquel, infelizmente, caça-níquel, né? Caça-níquel. Ele funciona como um aparelho ideológico de controle dos pobres. Inculca na mente dos pobres que Jesus aceita isso aqui. E cadê o ensinamento de Jesus baseado em dar a outra face, amar os inimigos e perdoar 70 vezes 7? Isso parece que passa batido.
Por detrás disso tem toda uma lógica capitalista.